Goiás e agora, portanto, integra aí os quadros desse novo partido, fusão do DEM com o PSL, o União Brasil. Deputado federal, o delegado Valdir, está com a gente. Delegado, obrigado pelo contato com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Obrigado pela oportunidade de novamente estar falando com a Sagres, todos os ouvintes que madrugaram aí para compor essa grande audiência dessa rádio com grande credibilidade no estado de Goiás. 7h37, deputado. Não tá tarde ainda, ué? Não, mas eu sei que você madrugou. Agora é 7h37, mas você não chegou aí antes das 6h30. E para isso você teve que sair de casa mais cedo ainda. Eu conheço a sua competência, a sua habilidade. Eu sei do diferencial do jornalismo da Sagres. E eu sei que a redatora aí é linha dura, viu? Ela é, o senhor conhece a nossa chefe de produção aqui, a Luciana Maciel. Bom, delegado Valdir com a gente. Delegado, qual é a perspectiva do União Brasil em Goiás para essa eleição de 2022? Tem o candidato à reeleição no governo, Ronaldo Caiado, e o senhor acredita na possibilidade de ter também uma outra vaga na chapa majoritária? O senhor é pré-candidato ao Senado pelo mesmo partido. Há uma dificuldade aí. O senhor busca outras alternativas para confirmar o que é hoje uma pré-candidatura, uma candidatura ao Senado nesse ano, deputado? Na verdade, a gente tem tido um excelente diálogo com o governador Ronaldo Caiado. Fomos parceiros dele nessa fusão do DEM com o PSL, isso a nível nacional, com diálogo com o presidente Luciano Bivar, com o Rueda. Eles deixaram a porta aberta para que eu construísse essa candidatura ao Senado. Se você lembrar lá atrás, Rubens, o ex-presidente, o ex-governador Iris Rezende, quando o MDB era o maior partido, ele elegeu dois senadores. Se você lembrar, o ex-governador Marconi Perillo, quando o PSDB era o maior partido, elegeu 2 senadores. Então, eu não vejo isso como óbvio, né? Algumas pessoas têm se manifestado na imprensa de forma contrária a isso, mas me parece que elas estão equivocadas. É só ler um pouquinho da história política de Goiás, não só de Goiás, de outros estados. É natural que o maior partido, o partido que tem o maior tempo de TV, que tem maior número de deputados, que tem a maior estrutura, é natural ele querer eleger o governador, o senador, a maior bancada de deputados federais. Eu, o governador, estamos construindo essa bancada, já tivemos algumas reuniões com essa finalidade. Seria estranho o maior partido não ter 2 candidatos na majoritária. Mas você sabe, né, Rubens Salomão, que eu não sou de colocar a faca no pescoço de ninguém. Quando o governador me chamou para retornar à base dele, nós tivemos um diálogo de mais de 1 hora no Palácio. Ele perguntou qual que era a minha pretensão. Eu disse a ele, governador, quero construir um projeto ao Senado. Na verdade, eu já vinha construindo, né? Encerrou a eleição onde a gente, por 2 vezes, foi o mais votado da história de Goiás. Nós já começamos a construir esse trabalho para ser senador. Não é à toa, tem emenda nos 246 municípios. E o governador concordou com isso. E ele disse, né, decidiu já o ano passado em relação ao Daniel, ele disse, olha, essa aqui é uma prioridade minha, ter o vice. Escolheu o vice, muito bem escolhido. Daniel Vilela foi o segundo colocado na última eleição, jovem, trabalhador, já colocou o MDB para trabalhar na defesa do projeto a governo do Estado de Ronaldo Caiado. Ele disse, olha, mais à frente nós vamos escolher o senador, porque não vai ser uma escolha só minha. Vai ser pesquisa eleitoral, vai ser presidente de partido, serão os prefeitos, então serão uma série de fatores. Eu concordei com os critérios, eu acho que só tem que ser critério. Não pode um candidato A, B, C, D falar assim, não, eu sou candidato de qualquer forma. Eu tenho um partido que não é do governador e eu quero ser candidato. Ou eu venho de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Marte, e quero ser candidato sem conhecer Goiás, sem ter colocado emendas para Goiás. Então, eu acho que não é esse o projeto. A gente está construindo, dialogando. Ontem estive na Assembleia Legislativa, te encontrei lá, né, Rubens? Fui lá conversar, parabenizar os deputados pela nova casa. Então, tenho conversado com todos os deputados federais, e nesse cenário os deputados federais têm um grande interesse que o delegado Valdir seja senador, considerando que a gente abre 300 mil votos para a reeleição deles. Então, tem um projeto assim grande, diferenciado, Rubens.
E mais um último detalhe, só para a gente poder o nosso ouvinte ficar muito bem esclarecido. Se você pegar a eleição do Jatene em 2014, no Pará, ele teve na sua chapa 5 candidatos ao Senado. Eu fiz uma consulta, você sabe disso, né? Todo ouvinte, a gente já comentou isso aqui na SAGS, fiz uma consulta, nos próximos dias deve sair a decisão, revalidando, atualizando uma decisão de 2010, que permitiria ao governador Ronaldo Caiado ser candidato majoritário de 10, numa coligação com 10, 7, 8 partidos, e cada partido desse ter um candidato ao Senado. É o melhor cenário, onde todos terão oportunidade de ser candidato, para tirar o desespero de alguns pré-candidatos ao Senado aí que querem ser candidatos exclusivos da chapa do governo. Possibilidade, portanto, né, a chamada candidatura avulsa, essa consulta feita pelo delegado Valdir, que está com a gente aqui, falando sobre o cenário político. Só o questionamento não é avulsa, então? Avulsa é quando é sem partido, né, deputado? Avulsa, tá. Isso só para a gente entendi. falar o termo assim tecnicamente correto. A candidatura, e você tem esse conhecimento, a candidatura avulsa, alguns jornalistas falaram isso, não é candidatura avulsa. Candidatura avulsa seria se eu saísse candidato sem nenhum partido. Não, a decisão do TSE é no sentido de que cada partido pode ter o seu candidato ao Senado. PDT, um candidato, União Brasil, qualquer partido que participe dessa coligação pode ter um candidato ao Senado ou coligar entre os partidos da mesma coligação. Por exemplo, no atual cenário, os partidos que coligarem com o governador Ronaldo Caiado não podem coligar com a candidatura, por exemplo, do Gustavo Mendanha, do Marconi, do Vitor Hugo, entendeu? Então, não é candidatura avulsa, não é o termo técnico correto. Tá. O termo técnico entendi, correto, sim, então, importante. seria... Eu só queria saber, na prática, o que é essa candidatura avulsa. Por exemplo, o governador faz um acordo com Henrique Meirelles e Daniel Vilela. O Henrique, candidato a senador, o governador, né, candidato à reeleição, o Daniel Vilela, candidato a vice. Em tese, fechou a chapa. O senhor, como membro do União Brasil, também poderia ser candidato, não é a palavra, não é avulsa, mas uma candidatura solo, por exemplo, é isso? Não. Cileide, se você lembrar, lá atrás, eu tive até uma divergência com o presidente da República para brigar pelo comando do PSL. O PSL junto com o DEM, formaram a União Brasil. Nós temos 2 minutos de TV, maior estrutura partidária. Eu sou o parceiro mais fiel do governador. Em 2017, quando ele nem era candidato, eu lancei a candidatura dele. Então, sou muito fiel a ele. Ajudei a aprovar a RRF, andei com ele nos 10 eventos que nós fizemos em 2018, tenho andado com ele. Então, essa fidelidade o governador não tem. Ele fez um compromisso comigo, quem tiver melhor nas pesquisas. Hoje, as pesquisas não dizem que A, B, C é o melhor candidato. Então, eu confio na palavra do governador e dos presidentes de partidos. Cileide, vamos voltar. Eu tenho a decisão do TSE de 2010, que o Jatene usou em 2014 na eleição dele no estado do Pará. Qual é a possibilidade? Caiado coliga, para ficar bem didático, Caiado coliga com PDT, PTB, PSD, PP, republicanos, 10 partidos, ok? São 2 coligações independentes. São 2 eleições independentes majoritárias, uma para governador e outra para senador. Cada partido dessa coligação pode ter um candidato ao Senado. PDT pode ter um, União Brasil pode ter um, PSD pode ter um. Então, o que acontece, Cileide? Isso atende, né, a ansiedade, né, de alguns candidatos ao Senado, que não, eu quero ser um candidato único da chapa majoritária, eu vou entrar com o din-din, eu vou entrar com o meu partido que tem 100 prefeitos. Não, calma,
é da democracia, né? A democracia é a pluralidade de candidatos. Nós devemos deixar ao povo, né? Não a políticos, a escolha desse candidato. Então, eu vou trazer ao governador Ronaldo Caiado, com essa decisão, né? A atualização dessa decisão, ele ter uma pluralidade de candidatos. Ele pode ter pode ter o delegado Valdir candidato ao Senado pelo União Brasil, ele pode ter o Alexandre Baldi pelo PP, pode ter o João Campos pelo Republicanos. Esses partidos podem coligar apenas entre, vamos supor que são 10 partidos, entre eles. Eles não poderiam, por exemplo, coligar com o Podemos do Gustavo Mendanha. Então, neste grupo, eles podem coligar entre eles ou cada um deles ter sua candidatura. Essa decisão está sendo referendada, vai ser referendada, assim eu espero, nos próximos dias, pelo TSE. Está na mão do ministro Fachin. Minha assessoria jurídica do ex-PSL, né, está acompanhando, e nós devemos ter esse parecer, né, nos próximos dias. Vai ser uma grande mudança no cenário político em Goiás. Não sei se esclareci, Sileide. Pois é, se eu entendi, deputado, União Brasil teria, vamos supor, a candidatura de Henrique Meirelles como senador do MDB, o governador Ronaldo Caiado à reeleição, Daniel a vice, e outras candidaturas do mesmo grupo, como se fossem candidaturas avulsas. A palavra pode não ser a melhor, mas é a que hoje melhor expressa, como se fossem candidaturas sublegendas daquele grupo político. A coligação do governador não influencia, tá, na eleição ao Senado. A coligação seria apenas para governo de Estado e cada partido, União Brasil, PDT, PT, manteria sua autonomia, mantém, né? Sua autonomia, e é esse o termo que é utilizado no nosso parecer, autonomia política para escolher seu candidato ao Senado. Jatene fez isso, Jatene teve 5 candidatos ao Senado. Então, o governador Ronaldo Caiado pode ter o delegado Valdir, Alexandre Baldi, João Campos, Meirelles, quantos candidatos que forem necessários, Hilder, Luiz do Carmo, todos eles poderiam, se quiser, ser candidatos ao Senado na chapa do governador. Aí vai o que elege aquele que tem maior votação e pronto, sem trauma. Acabou. É esse o cenário. É muito simples, entendeu? É muito simples, e o TSE vai reforçar, nos próximos dias, dar uma decisão nesse sentido. Deputado, como é que estão as filiações? A gente sabe que o eleitor, a liderança que está no União Brasil, ela tem o direito de mudar de partido, né? Ela não precisa ficar no Partido Novo. Qual que é a expectativa de perdas, né, de parlamentares que eram ou do DEM ou do PSL e que vão deixar o DEM? O DEM não, a União Brasil. Eu diria para você que aqui, a nível estadual, União Brasil deve perder já de imediato, nos próximos dias, se já não perdeu, os 3 deputados estaduais, Paulo Trabalho, Humberto Teófilo e o Major Araújo. Deve perder também, nos próximos dias, não aconteceu isso ainda, o Vitor Hugo, que é pré-candidato ao governo do Estado. Tá? Mas, em contrapartida, né, nós já estamos construindo, já estive com o governador algumas vezes, a gente já está construindo o novo time, a nova chapa de deputados estaduais e de federais também. Né? Com certeza, a chapa do União Brasil será o chapão, né, onde nós teremos o maior número de candidatos, como aconteceu em outras eleições. O partido do governador tinha aquela chapa mais forte. Então, naturalmente, o que vai acontecer. Terão perdas e ganhos a nível nacional, também teremos a perda daqueles parlamentares mais ligados ao presidente Bolsonaro, bem de extrema direita, a nível nacional, mas o partido deve ficar equilibrado, deve ser a segunda ou terceira força nacionalmente falando. O senhor não acredita que possa haver aí
uma federação da União com algum partido? Zero a possibilidade, Cileide. Não existe a possibilidade. Diariamente a gente conversa com o Bivar, com o Rueda, com o governador Ronaldo Caiado, com a Semineto. Então a gente mantém um diálogo muito próximo. Não haverá, ainda ontem, o Baleia Rossi até fez essa manifestação, né? Existem muitas diferenças e essa necessidade de manter esses partidos juntos por 4 anos cria esse afastamento. A principal prioridade do União Brasil é a eleição de deputados federais, que aí vai demonstrar o tamanho do fundo da estrutura partidária, né, e tempo de TV. Então, a prioridade do partido é a montagem de chapa de deputados federais, governadores, senadores. Então, nesse cenário, o União Brasil perderia na montagem das suas chapas em cada estado. Em cada estado perderia essa possibilidade, né? A gente poderia perder números. E essa não é a pretensão do União Brasil. Rubens. Deputado, candidatura própria a presidente do União Brasil também é descartada? Eu diria o seguinte, vai haver uma coligação. O que o presidente Bivar falou ainda num grupo que a gente participa, e falou acho que na Isto É também essa semana, nós faremos, e falou conosco, haverá uma coligação. Com quem? Hoje está encaminhada uma coligação do União Brasil, do MDB, do Cidadania, do Podemos e do PSDB. Esses 5 partidos devem ter um candidato, esses 5 partidos nesse momento, devem ter uma candidatura única. Que pode, eu acredito que não seja, nem de Dória, nem de Tebet, nem de Moro. Estamos aguardando um novo nome. Rubens, se você, algumas pessoas, mas não surgiu esse novo nome, quem é esse novo nome? É só você lembrar que Collor de Mello surgiu no mês de agosto, né? Não foi agora, em março, durante o período de filiações. Então, surgiu no mês. É importante o partido ter bons nomes. E, talvez, lá na frente, na convenção, a gente tenha esse nome que esteja aparecendo bem ou possa ser uma surpresa eleitoral nas urnas. Assim foi com o presidente Bolsonaro. Ele tinha 1% das pesquisas quando a gente trouxe ele para essa candidatura a presidente da República. E na época, o PSL, mesmo muito desacreditado no país, elegeu ele presidente da República. Deputado, ontem nós entrevistamos aqui o pré-candidato, né, pelo PDT, Ciro Gomes, e ele fez uma crítica ao Centro Democrático. Eu pergunto, essa coligação para a presidência com a União Brasil, com o MDB, PSDB, outros partidos, é o Centro Democrático? O Ciro ontem disse para a gente que o Centro Democrático é baseado basicamente ali em viúvas do presidente Bolsonaro. Quem apoiou o presidente Bolsonaro em algum momento e de lá para cá escolheu outro caminho. Essa coligação é o Centro Democrático? Eu gosto muito do Ciro, é um cara muito inteligente, independente das nossas diferenças ideológicas. Sim, nós estamos construindo esse centro democrático. Ele diz, olha, somos velhos. Não, nós não somos. Na verdade, ele está falando do centrão, do partido do Republicanos, do PP, daqueles que apoiam o presidente Bolsonaro. Na verdade, me parece que faltou um pouquinho de conhecimento político para ele. Na verdade, esse centro que está sendo criado, né, são aqueles divergentes do presidente Bolsonaro dentro do antigo PSL. Se você ver a composição de parlamentares que vai ficar, você vai ver que é uma divergência lá atrás, uma divergência do PSL do presidente Bolsonaro. Eu acho que seria mais inteligente, né? Ele é um excelente candidato, excelente nome, não atacar ninguém. Eu acho que seria mais inteligente da parte dele dialogar, mesmo com as divergências ideológicas, né? Senão vai acabar ficando isolado. Eu acho que política não se faz com isolamento, você faz com a junção de pessoas, mesmo que não tenha a mesma visão ideológica de você. Se você quer compor, eu acho que seria o melhor cenário. E eu acho ele um cara muito excelente, um candidato muito preparado para ser presidente da República. Deputado, o senhor disse então que é necessário ter um nome novo para essa coligação que vai apoiar, né? Essa coligação apoiaria um nome à presidência.
Por que não esses nomes aí? João Dória, Simone Tebet, são nomes que querem, esses políticos querem ser candidatos. O senhor acha que eles já tiram uma parte do eleitorado? Por que não um desses nomes que já estão colocados? Porque esses nomes colocados, eles não têm apoio nem dentro dos seus próprios partidos. Você pegar o Dória, hoje ele tem uma rejeição altíssima, né? E o PSDB está dividido, o leite está para sair, existe uma divisão dentro do PSDB. Isso é muito ruim. Se você pegar a Tebet também da mesma forma, metade do MDB hoje quer uma candidatura do Lula, outra metade do Bolsonaro, outra metade não sabe o que quer. No União Brasil também nós tínhamos essa divergência que agora vai ficar um pouquinho, vai reduzir, considerando que agora nós tínhamos o Mandetta, que decidiu ser candidato ao Senado, temos também lá em São Paulo, da Atena, que também me parece que encaminha para uma candidatura ao Senado. Então, abre essa possibilidade de surgir esse novo nome. Então, Contarato, acho que mantém nessa disputa lá, pela cidadania. Então, na verdade, nós não temos nomes ainda que se firmaram, né, como candidatos a presidente da República. Então, eu vejo essa janela de oportunidade. Um nome novo, como surgiu do presidente Bolsonaro, lá atrás do Collor de Mello. O cidadão ele não está em busca dos extremos, né? Extrema-direita, a extrema esquerda, né? Eles deixaram muitas mazelas, né, no povo brasileiro, né? Então, o povo brasileiro ele está em busca, né, não é um salvador da pátria, não, mas de um nome que seja de centro, mais sensato, que fale com o mundo nas políticas externas, que fale com o meio ambiente, que fale com a miséria, que fale com a geração de empregos, né? Então, que fale com a segurança a nível nacional. Melhoramos muito em Goiás, mas a nível nacional nós não temos... Que fale com a habitação, né? Que fale com a conclusão de obras inacabadas, que fale no combate à corrupção. E nós não vemos esse leque de candidatos nesse momento com todas essas qualidades e habilidades. Mas como suplantar aí essa polarização? Porque as pesquisas mostram um voto consolidado para Lula e Bolsonaro. Lula ali na centro-esquerda, na esquerda, e o Bolsonaro na extrema-direita. Eles lideram as pesquisas, inclusive a espontânea, que é aquele voto mais consolidado, quando a imagem já está mais pronta na cabeça do eleitor. Como suplantar isso? O senhor diz que o interesse do eleitor não é os extremos, mas as pesquisas mostram algo diferente, deputado? Rubens, eu diria para você, toda aquela pessoa que trabalha com pesquisa eleitoral, quando ele vai fazer o mapa, ele vai trabalhar também com a rejeição. Tá? Se você pegar a rejeição tanto de um como de outro candidato colocado até agora, os dois únicos candidatos colocados, a rejeição dele é altíssima. Então, com certeza, existe espaço para a construção de um novo nome. A sociedade brasileira está esperando isso. Boa parte dela, a maior parte dela ainda não decidiu o seu voto. Tá? Como que as pessoas vão decidir há 7 meses de uma eleição se não tiver a visibilidade de um possível candidato do centro? Não aconteceram os debates, os números... Se a gente pegar as pesquisas atuais, é uma grande salada, né? Da noite para o dia, os números são divergentes de um e de outro instituto. Tem muita gente, inclusive, não confia nesses números. Então, a gente vê uma grande possibilidade, né? Nenhum candidato ainda, vamos supor, a União Brasil não apresentou seu candidato ainda. O partido que terá, eu acredito, que 50% do tempo do horário eleitoral. Um candidato com essa exposição não tem a possibilidade de crescer? Um candidato que chegue com baixa rejeição e que ganha o amor do brasileiro, o carinho do eleitor brasileiro? Então, eu acredito, sim, em novidade política. E eu não estou... Isso não é história. Nós temos Collor de Mello, nós temos Bolsonaro, candidatos que do nada surgiram. Nós temos Collor de Mello e Bolsonaro que do nada surgiram e foram presidentes do Brasil. Delegado, uma última questão aqui. Independente do nome que for escolhido por essa coligação, apoiado pela União Brasil, para presidente da República, a tendência é que aqui em Goiás o governador Ronaldo Caiado não defina, não crie, né, não dê palanque pessoalmente para nenhum candidato. A tendência é de que ele faça uma campanha como foi em 2018, né? No primeiro turno ele ganhou a eleição no primeiro turno, sem ficar fazendo campanha para Bolsonaro ou para qualquer outro candidato a presidente. No segundo turno, aí ele foi
de forma até um tanto quanto discreta, mas pediu voto para Jair Bolsonaro. Mas na campanha dele não houve palanque para candidato à presidência. Isso deve se repetir nesse ano de 2022, ele já se afastou politicamente do presidente Bolsonaro. Não só ele, né? Parece que é recíproca, né? A distância entre os dois. Mas ele não deve fazer palanque para ninguém na presidência? Qual a visão do senhor? Não, eu acho que é muito cedo para falar sobre isso ainda. Na verdade, o governador Ronaldo Caiado constrói uma candidatura que vai se materializar na convenção. Então, uma vez que nós não temos o candidato do União Brasil, e nesses dois partidos, e o ex-presidente Bolsonaro e Lula, até lá muita coisa pode acontecer, né? Pode acontecer um trovão, pode acontecer alguém não estar presente nas eleições, ficar doente, morrer. Então, eu acho que é um cenário que a gente não tem como falar ainda há 7 meses das eleições. Precisamos saber quem serão esses candidatos. E aí, com certeza, o governador não vai decidir isso sozinho, né? Ele vai ter uma base de deputados estaduais, deputados federais, um candidato a senador. Ele vai conversar com certeza com a cúpula do União Brasil, com a nossa executiva nacional, e será traçado um cenário onde a União Brasil, né, possa contribuir com a eleição de um presidente da República. Tá? Então, eu não vejo apenas hoje, nesse cenário de hoje, o União Brasil na candidatura do ex-presidente Lula, com todo o respeito que eu tenho pelo que ele fez lá atrás. Ok? Mas amanhã pode até migrar para a candidatura do ex-presidente Bolsonaro, ou, como eu te disse, a pretensão, neste momento, é de uma candidatura de centro, tá? Que seria a primeira via. Eu não gosto da expressão terceira via. Um abraço, deputado. Obrigado pelo contato com a gente aqui, conversando comigo, com a Cileide Alves. Um bom trabalho para o senhor e estamos acompanhando assim que tiver resultado da consulta aí para os partidos que quiserem lançarem candidatos ao Senado, né, mesmo não tendo vaga especificamente na chapa majoritária, mas poderem lançar a candidatura ao Senado. É a consulta que o senhor fez e, enfim, a gente vai continuar atualizando. Além de tantos assuntos aqui que a gente tratou nessa entrevista. Um abraço para o senhor, bom dia. Abraço, Rubens, um abraço, Cileide, a todos os ouvintes, né? E, segundo o gabinete do ministro, nos próximos dias nós deveremos ter a formalização desse parecer. E vamos trazer aqui para vocês da Sagres. Forte abraço, final de semana abençoado a todos. Obrigada, futuro senador. Né? Muda. Se Deus permitir, Cileide. Estamos trabalhando. Humildade e sair atrás de pedir voto, né? Não pode ainda, mas pedir apoios nesse momento. Humildade. Obrigado, Cileide. Forte abraço. Te admiro muito. Forte abraço. Obrigado. Forte abraço, Rubens. Da mesma forma. É isso, obrigado, deputado.